Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. O homem tem instintivamente a crença no futuro, mas não tendo até hoje nenhuma base certa para defini-lo, sua imaginação produziu sistemas que conduzem à diversidade nas crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra da imaginação, mais ou menos engenhosa, concebida, mas o resultado da observação de fatos materiais que se desenrolam hoje sob os nossos olhos, unirá, como já faz agora, as opiniões divergentes ou superficiais e conduzirá pouco e pouco, e pela força das coisas, a unidade na crença sobre este ponto. Crença que não estará mais baseada sobre uma hipótese, mas sobre uma certeza. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo notícias e informações do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é nosso convidado a participar e interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas dos assuntos atinentes à doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Ouçamos a mensagem Se Quiseres Servir, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, contida no livro Hoje. Assim ele nos escreve: Se quiseres servir, a lei de causa e efeito terá ajustado aos teus momentos de agora problemas difíceis de resolver, incluindo provações que te acabrunham a alma. No entanto, se quiseres servir a benefício dos outros, a misericórdia divina interferirá no campo da divina justiça em teu favor e conseguirás sem dificuldade renovar o próprio caminho. Por injunções na tarefa que desempenhas, adversários gratuitos te impõem duros reveses, promovendo discórdia e incompreensão em torno das responsabilidades que te marcam as horas. Mas, se quiseres servir a breve tempo, transformarás a aversão em simpatia, angariando novos amigos para a esfera de tua causa. Estorvos a realizações de teus ideais te afligirão a senda. Contudo, se quiseres servir, atrairás braços inúmeros que estarão contigo, sintonizados no esforço das boas obras. Sofres a influência obsessiva da parte de inimigos desencarnados, a te inibirem os movimentos, como se grilhões invisíveis te barrassem os passos. Todavia, se quiseres servir, nisso empenhando vontade e decisão, para logo terás convertido desafeto em cooperação, criando atmosfera de paz e amor ao redor de teus dias. O quadro de tuas obrigações te parece duvidoso, com vistas à possível execução dos deveres que a vida te designa, no erguimento do bem, fornecendo a impressão de iminente insucesso. Entretanto, se quiseres servir, colherás novos contingentes de auxílio e verás frutecer em triunfo as flores que te pendem dos projetos edificantes. Jamais desanimes. O obstáculo é agente renovador, acumulando a riqueza da experiência. Trabalho digno é cimento espiritual na construção da felicidade. O que hoje é sombra de perturbação, amanhã pode ser luz e esclarecimento, segurança e harmonia. Mas para que isso aconteça por demonstração da força divina e nossa fraqueza humana, é necessário esquecer a nós mesmos, procurando servir. Espiritismo em Marcha. Agenda. Realização
de almoço solidário na Fraternidade Espírita Emmanuel. Será no domingo, dia 27 de maio. O Emmanuel é situado à Rua Deputado Torres Galvão, 379, bairro do Salgado, uma rua após a UPA do Salgado. Terá um valor de R$10, todos estão convidados no domingo, dia 27 de maio. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisses vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e despôs a outra, comete adultério. E aquele que despôs a mulher que o outro despediu também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Comentário dos Espíritos. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra do homem está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência dos homens. Esta sujeita à mudança. As leis de natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, que é de ordem divina, é a união dos sexos. Mas, para que se opere a substituição dos seres que morrem, entretanto, as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, em dada época, é adultério noutro país, noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, onde este último casamento basta. Mas, na união dos sexos, a par da lei material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, é a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não somente um a amá-los e cuidar deles, a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De nenhum modo. Não se leva em conta a afeição dos seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. O que se cogita de fato não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência. E quando as coisas estão bem aquinhoadas, diz-se que os esposos igualmente o são, e muito felizes haveriam de ser. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leon Denis, Rua Severino Vieira de Melo, número 170,
por trás do Colégio Sagrado Coração, no bairro São Francisco. Reuniões públicas, quintas-feiras, 7h30 da noite e aos domingos, 4 horas da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Rua Gonçalo Nunes, 440, bairro Cidade Jardim. Reuniões públicas, terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Resposta dos Espíritos. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência, sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse se cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles se esclarecerem? O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29, lemos o seguinte: E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. No livro Pão Nosso, comentários do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, sobre esta passagem bíblica, encontra-se na mensagem Lei de Retorno. E assim ele nos escreve: em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entender estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolverem no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição no curso expiatório, é a volta à lição ou ao remédio. Não lhe surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânime que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Eurípedes Barçanufo, Avenida José Veríssimo, 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas, 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, Rua Argentina, número 30, bairro Nossa Senhora das Dores. Ponto de referência à praça por trás da delegacia de polícia.
Reuniões públicas terças às 7h30 da noite e aos sábados 3h30 da tarde. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Novamente estamos ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir com o programa, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos assuntos atinentes à doutrina espírita. Queremos aqui, enquanto você não nos liga, lembrar, próximo evento espírita aqui em Caruaru é um almoço solidário que será realizado na sede da Fraternidade Espírita Emmanuel, situado à Rua Deputado Torres Galvão 379, no bairro do Salgado, próximo à Policlínica do Salgado. Voltamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. O senhor é espírito de verdade? Pois não? O senhor é espírito de verdade? A doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, vem trazer a nós os esclarecimentos que dão luz ao Evangelho do Cristo. E por isso ele se coloca, entre outros espíritos que atuam na doutrina, o espírito de verdade. Eu sou... E eu sabia que você está chamando para falar mesmo. Pois não, em que podemos lhe ajudar? Eu sou um Deus, rei, e quero saber se você pode chamar para tratar para mim. Se eu posso fazer? Para tratar para mim. Por gentileza, tente baixar um pouco o volume do rádio para que a gente entenda melhor a pergunta. Pronto, repita, por favor. Eu sou um Deus, rei, e quero saber se você pode chamar para tratar para mim. Se a gente pode passar a carta, Está falando comigo sério, rapaz. Está havendo uma dificuldade na transmissão e recepção aqui da linha do telefone. Tente falar devagar e mais pausadamente. Rapaz, você está falando comigo sério. Certo, Júlio César. O Deus Júlio César. E qual é a pergunta? Mas ele não é um espírito de verdade. É a doutrina espírita, né? O espiritismo que nós estamos divulgando. Então, você pode chamar Catatal da Nunes. Pronto, acompanha aí pelo rádio que a gente vai tentar dar a resposta conforme nós entendemos. A doutrina espírita deixa bem claro que os espíritos, que são as almas dos homens que viveram na Terra, eles não se encontram à nossa ordem para cumprir obrigações às quais a gente peça. Então, quando nós vamos estudando a doutrina espírita, nós aprendemos que há leis que controlam a vida espiritual, do mesmo modo como nós temos as leis da natureza que controlam a nossa vida durante a encarnação. E essas leis submetem controles, medidas e possibilidades que só no estudo da doutrina espírita nós vamos aprendendo. Bom, temos outra linha. Alguém? Bom dia. Bom dia, Soares. Pois não? Soares, a doutrina espírita, ela foi muito interessante, porque ela se alinha com o Evangelho, na Bíblia. Muitas coisas eu tenho focado em minha vida, mas a doutrina tem me aliviado. E eu queria fazer uma pergunta ao Soares. Eu estou com 50 anos, não aqui em Guadalupe. Eu cuidei dos meus avós, tenho um filho praticamente sem mãe, minha mãe solteira, minha mulher doente, e eu cuidei dos meus avós, eles desencarnaram, cuidei de minha mãe, agora com 15 anos de desencarne, e eu continuo solteiro. Eu não fui sorte para casar. E até hoje, eu estudo bem, às vezes me sinto mal. Eu queria fazer essa pergunta: será que na vida atual as pessoas nascem, uns têm família, criam filhos, outros nascem, são muitas pessoas,
que estão só e que não fizeram sorte no amor e vivem uma vida de solidão. O que será essa solidão? Será que isso é notório? Porque eu não tenho a mínima mais pretensão de constituir família. Estou só, estou vivendo, passando essa prova na Terra, e eu queria saber se isso foi reação de alguma vida passada. Muito obrigado, um bom dia. E a doutrina espírita é uma coisa importante, porque nós estamos de passado. Esse mundo é passado. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Agradecemos muito aí a participação. Na verdade, a doutrina espírita nos mostra que através da experiência da encarnação, de nós estarmos aqui na Terra, é uma sequência em termos de necessidades e de aproveitamento, através das experiências no corpo, que o nosso espírito mais necessita. Realmente há pessoas que estão passando a provação da solidão afetiva, de não ter constituído uma família, mas isso não deve significar que ela viva em solidão. Sobretudo se ela procurar ser um veículo de solidariedade, de envolvimento em atividades de socorro, de ajuda ao próximo, como tantas outras que encontram no centro espírita, numa instituição espírita, muito apoio para ter uma vida rica de outros valores que não sejam exatamente aqueles que seriam obtidos através de um casamento, de uma união afetiva. É claro que esse fato de lhe marcar muito a existência e de ser algo que você desejaria muito, reflete uma necessidade de trabalho íntimo e de prova perante as necessidades evolutivas que você trouxe. Porque para muitas outras pessoas, casar-se é que é a verdadeira provação. Não são poucos aqueles que estão em relacionamentos conjugais, na constituição de uma família, e que dariam tudo para nunca terem se casado, nunca terem estabelecido a responsabilidade de criar filhos e de construir um lar. Então é interessante essa questão quando nós analisamos pela variedade de situações da criatura humana, porque justamente há alguns cuja provação maior é constituir uma família onde as pessoas não lhe entendem, onde ele é objeto de ingratidão constante, onde ele passa por um nível de provas íntimas e pessoais que só ele sabe, mesmo estando casado. Então a questão não é exatamente a particularidade externa que a gente vive durante a encarnação. É como nós vivemos por dentro de nós. E para viver bem conosco mesmo e com esse mundo em que nós nos encontramos, que é um mundo de provas e expiações, a doutrina espírita nos oferece as melhores ferramentas, orientações e esclarecimentos para que a gente viva o melhor possível. Tal como diz o livro dos Espíritos, a felicidade possível aqui na Terra, que é a posse do indispensável e a consciência de dever cumprido. Então, encare essa situação e essa circunstância da sua vida como sendo uma prova e um trabalho necessário para a construção de outros valores humanos, positivos, evolutivos, que são mais importantes no atual momento da sua caminhada reencarnatória. E procure, através de atividades filantrópicas, da prática da caridade, da vivência da caridade, a solução ideal para que você trabalhe isso que você tem percebido como solidão e que não precisa necessariamente de ser assim pelo fato de você não ter constituído uma família física. Então é esse esclarecimento que eu poderia dar. Realmente esse assunto está ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo, que nós tratamos hoje um pouco dele, que está no capítulo 22, que é a respeito de não separar o que Deus juntou, que é o entendimento do casamento à luz da revelação espírita, e que deixa muito evidenciado das questões, tanto pelo ângulo humano,
limitado, tanto quanto pelo lado espiritual. Nos programas que nós iremos ter em seguida a esse, no próximo domingo, esse continuará ainda sendo o assunto que estaremos lendo e comentando do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu recomendo muito a leitura desse livro, caso você não tenha, em todas as instituições espíritas em nossa cidade, tem livrarias onde você encontra o Evangelho segundo o Espiritismo, a preços populares. O Evangelho que tem um preço a partir de R$ 5 e que é um dos livros mais lidos e mais vendidos do Espiritismo. Então eu deixo essa recomendação de você poder fazer uma leitura atenciosa, tanto esse capítulo 22, que trata de não separar o que Deus juntou, como também o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que ajuda muito a que nós entendamos todas as situações particulares da nossa encarnação. Ali você vai entender a razão pela qual você passa por esse tipo de prova e como resolvê-la da forma mais eficaz e positiva possíveis. É esse esclarecimento que nós tínhamos para dar. Então lembramos aqui ainda outra vez o telefone da Rádio Liberdade, 2103-1170. Temos mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Assim, faz 20 anos que eu pedi minha mãe. E eu queria saber se ainda tem possibilidade de receber uma carta fotografada. E se aqui em Caruaru tem algum local para isso. Tá bem? Acompanha aí pelo raio da nossa resposta. Agradecemos muito aí a sua participação. É totalmente possível, tanto em termos de receber uma carta mediúnica, quanto também à noite através do chamado desdobramento, que é quando o nosso corpo está dormindo e o nosso espírito está em atividades espirituais. Não depende de religião para que isso aconteça. É um fenômeno que ocorre com todos nós. Só que muitas pessoas que não têm o conhecimento espírita, quando reencontram parentes e entes queridos através dos desdobramentos, que é uma espécie de sonho, julgam que aquilo é criação da sua mente, que foi apenas uma lembrança, mas que, inúmeras vezes, é um encontro real, aonde a pessoa tem a nítida certeza de que está se encontrando com aquele parente numa outra realidade e que tem a consciência de que ele já desencarnou. Então, para isso, o esclarecimento, o equilíbrio mental, emocional, favorece muito. Irmos dormir através de uma leitura que nos eleve o padrão dos pensamentos, através também de uma prece, favorece a que o desdobramento se realize de uma forma onde as ocorrências fiquem mais marcadas na nossa memória e nós possamos ter reencontros com parentes e entes queridos. Agora, uma carta psicografada, que é uma situação que não depende só de nós aqui encarnados, mesmo quando nós encontramos um médium muito atuante, depende também do mundo espiritual, poder ou não. Aqui em Caruaru nós iremos ter um encontro entre setembro e outubro, nós iremos, quando estiver próximo ao evento, nós iremos divulgar, da presença do médium que tem um trabalho atuante nessa área e que estará em um evento organizado pela SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Depois nós estaremos divulgando. Então, nesse dia que esse médium estará em Caruaru, haverá todo um direcionamento para o trabalho de receber cartas e é possível também você receber. É desse esclarecimento que nós tínhamos. Ainda estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Olha, eu queria tirar duas dúvidas. Primeiro, minha dúvida é porque muita morre e gente que já morreu. E eu realmente não conheço a voz daquela pessoa que já morreu. E outra
Eu estou muito, porque já morreu. Quase toda noite eu estou sonhando. Hoje mesmo de manhã, eu estava fazendo a casa dele aqui no carro e escutei um parente meu me chamando pelo meu nome. Sempre eu estou escutando voz chamando pelo meu nome e eu reconheço as vozes todas. Ele deu essa dúvida, por quê? E isso acontece você acordada, né? Foi, Essas vozes é quando você está acordada. quando eu estou acordada, eu Tá escuto certo. essas vozes chamando pelo meu nome. Sempre quando eu estou acordada. E eu sempre E os estou sonhos que sonhando você também. tem, muitos sonhos com gente que já faleceu, não é isso? Eu sonho muito quem já faleceu. Eu sonho demais quem já faleceu e escuto voz. Quando eu estou Tá bem. acordada, escuto a A- voz me chamando pelo meu nome. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Agradecemos muito a participação. A doutrina espírita nos diz o seguinte: devemos procurar respostas do mundo dos espíritos quando não encontramos as respostas no mundo material. Então, quando ouvimos vozes chamando o nosso nome de forma bem clara, e no caso você percebe pela entonação até de quem se trata, tirado a possibilidade de alguém, fisicamente falando, estar nos chamando, isso tem a ver com certa sensibilidade mediúnica, espiritual, que você tem e que possibilita essa audição, a ouvir essa voz. É um fenômeno que no Espiritismo nós chamamos de mediunidade de audiência, mas que pode ter um desenvolvimento, uma educação, através do estudo, da frequência a uma instituição espírita, onde nós podemos usar essa faculdade para ajudar outros, tanto espíritos encarnados quanto desencarnados. E vejam, já a possibilidade de ter esses encontros em sonhos frequentes com pessoas que já faleceram, não se impressione muito com isso, porque de fato é algo que acontece com muitas pessoas. Mas saiba separar o sonho, que é apenas uma criação da sua mente, dos seus pensamentos, do sonho que é um encontro real com essa pessoa que faleceu. E a diferença é quando, durante o sonho, você tem consciência ao ver o outro, que o outro já desencarnou, já não pertence mais ao mundo físico. E você está ali tendo a possibilidade de conversar, de falar com ele. Esse aí é um encontro de um desdobramento que evidencia a realidade de que a vida não acaba na morte do corpo. A vida continua para todos, independente de crença ou religião. Bom, em síntese, era esse esclarecimento que tínhamos para dar, porque o horário do programa já extrapolou um pouco. Nós agradecemos a todos a participação. Estejam conosco no próximo domingo, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz.